Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Discussão entre Léo Jardim e Vegetti em Flamengo x Vasco tem situação exposta pelo goleiro, derrota e desempenho decepcionante. O Vasco de Fábio Carille não empolga a maioria da torcida nesse começo de campeonato carioca de 2025. No Maracanã, a equipe perdeu para o Flamengo o desempenho, principalmente na primeira etapa do clássico. Preocupou a todos. Pontos 45 iniciais também contou com problemas entre os jogadores do Gigante da Colina. Durante a pausa para hidratação, a transmissão do Grupo Globo recuperou uma discussão entre Léo Jardim e Vegetti, na área do goleiro vascaíno. Vegetti foi até o gol de Jardim para cobrar uma mudança no Vasco. Entretanto, o goleiro não aceitou as reclamações e uma discussão começou. O momento foi rápido, mas repercutiu entre os torcedores que não acreditaram na situação envolvendo os jogadores do mesmo time. O que aconteceu entre Vegetti e Léo Jardim? Com o apito final da primeira etapa, Léo Jardim participou da entrevista e explicou a discussão com o centroavante argentino. O arqueiro explicou que o lance foi de jogo, que não aconteceu nada demais com o companheiro de elenco. Foi uma situação do jogo. É claro, ali no meio da partida, os nervos à flor da pele, não dá para pedir por favor. Então, às vezes a gente acaba discutindo, mas é pro bem do Vasco. São coisas que acontecem, nada demais, revelou o arqueiro durante o intervalo. A equipe carioca melhorou no 2 graus tempo, conseguiu levar perigo ao gol de Rossi, mas pecou no momento da finalização. Torcedores apoiaram o time nos 45 minutos finais, mas o clube acabou levando 2 graus gol e o placar terminou em 2-0. Flamengo x Vasco com confusão fora e dentro de campo. Já nos minutos finais do clássico, alguns torcedores vascaínos iniciaram uma confusão generalizada nas arquibancadas do Maracanã. Wagner do Nascimento Magalhães, juiz do confronto, deve colocar na súmula esse fato que ocorreu no Maracanã. Além disso, uma confusão entre jogadores do Vasco e Flamengo aconteceu também dentro das 4 linhas. Atletas do Gigante da Colina não gostaram da atitude de Wesley que, após tocar de letra, sofreu uma entrada de Payet. Nenhum atleta foi expulso. Carille analisa a atuação de Zuccarello e projeta a evolução do jovem no Vasco. Flamengo vence Vasco e garante vaga nas semifinais do Carioca. O Flamengo levou a melhor no clássico contra o Vasco na noite deste sábado no Maracanã. Com gols de Bruno Henrique de pênalti e Everton Cebolinha, o rubro-negro venceu por 2-0 e chegou a 20 pontos no Campeonato Carioca, garantindo vaga nas semifinais. O Vasco, que ocupa a 4ª colocação com 14 pontos, terá uma semana decisiva. No próximo domingo enfrenta o Botafogo em São Januário, precisando do resultado para seguir no G4. Antes disso, encara o União Rondonópolis na Copa do Brasil na terça-feira 18. Após o clássico, o técnico Fábio Carille reconheceu que a equipe não fez um bom primeiro tempo, melhorou na segunda etapa, mas precisa ter mais constância durante os jogos. O treinador ressaltou a importância de manter um nível alto de atuação do início ao fim. Carille avalia Zuccarello e projeta evolução. O jovem Zuccarello teve dificuldades no primeiro tempo, cometendo, inclusive, o pênalti, que foi convertido por Bruno Henrique. Carille destacou que o meia deveria ter aberto mais o campo para ajudar Piton na esquerda, mas elogiou sua personalidade e qualidade técnica. É um garoto que tem personalidade, um garoto que tem muita qualidade e que aos poucos vai entendendo que é profissional. Imagine a cabeça dele, um clássico como esse. Eu acompanhei ele na taça e eu gostei do que eu vi, afirmou Carille. O treinador reforçou que a evolução de Zuccarello faz parte do processo e que outros jovens vêm treinando bem, podendo ganhar mais espaço ao longo da temporada. Vasco encara a semana decisiva no Carioca e na Copa do Brasil. Carille destacou que o foco imediato da equipe é a Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o União Rondonópolis na terça-feira, precisando da vitória para seguir na competição. Depois, no domingo, encara o Botafogo em um clássico crucial. Com risco de sair do G4, o Vasco precisará da vitória para manter as chances de classificação. Precisamos fazer nossa parte e ver o que a rodada nos apresenta, disse Carille. Denilson prevê time que vai enfrentar dificuldades em 2025. Vai sofrer nesta temporada, hein? Denilson projeta sobre a situação do Vasco. O ex-jogador Denilson não hesitou em fazer críticas ao desempenho do Vasco no clássico contra o Flamengo, realizado neste sábado, 15 no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o pentacampeão foi claro ao afirmar que o Gigante da Colina corre o risco de passar por dificuldades novamente em 2025.
Ao comentar sobre o confronto da penúltima rodada do Campeonato Carioca, o analista do Grupo Globo afirmou que o Flamengo deu um verdadeiro passeio sobre o Vasco. A análise do ex-jogador: meu Deus do céu, que amasso! É 1-0 só. Acho que o Vasco vai sofrer nesta temporada, hein? Mais uma. E olha que o Pedrinho está fazendo esforço para deixar o Vasco bem, iniciou Denilson. Eu fico imaginando o Coutinho correndo atrás do caroço. Ele teve uma época no Liverpool que a bola passava no pé dele toda hora. A mesma coisa na seleção, sendo protagonista, armando o time, e fico pensando agora. Ele correndo, complementou. Classificação em risco no Carioca. Com a derrota no Clássico, o Vasco caiu para a 4ª posição e vê sua vaga nas semifinais ameaçada. O Fluminense, por exemplo, que ocupa a 9ª colocação, tem a possibilidade de igualar a pontuação do Cruz Maltino. O time carioca, inclusive, pode ser ultrapassado por até 4 equipes neste domingo 16, o Sampaio Correia, Nova Iguaçu, Maricá e também pelo Fluminense. A última partida da equipe do Vasco na fase de classificação do Campeonato Carioca está agendada para o dia 26, e é contra o time do Botafogo, em São Januário. Fábio Carille despista sobre chegada de novos reforços no Vasco. Eu não vou falar, tá? Começo de 2025 é marcado por instabilidade no Vasco. Com o técnico Fábio Carille no comando, o Vasco da Gama começou a atual temporada vivendo um momento de instabilidade ao decorrer do Campeonato Carioca. Após a derrota no Clássico diante do Flamengo, a equipe acumula 4 jogos sem vitória, sendo 2 empates e 2 derrotas, o que complicou sua situação na briga por uma vaga no mata-mata do estadual. A necessidade de novas contratações para a equipe é nítida, no qual a torcida do Gigante da Colina cobra muito, principalmente citando a chegada de pelo menos um ponta e um zagueiro. Fábio Carille despista sobre novas contratações. Contudo, o técnico Fábio Carille evitou comentar sobre possíveis contratações e reforçou o trabalho da diretoria vascaína buscando por novos nomes que estão disponíveis no mercado da bola. Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país aí fazendo a correria que tem que ser feita, disse. Sobre os jogadores eu passo para a diretoria falar sobre isso daí. Para quando tiver aqui dentro a gente comentar sobre os atletas, afirmou Fábio Carille através de uma entrevista. Qual a próxima partida do Vasco? O Vasco da Gama enfrentará o União Rondonópolis pela primeira rodada da Copa do Brasil nesta terça-feira, 18, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade. Braga tenta dar chapéu no Vasco e faz oferta milionária por Nuno Moreira. Vasco ainda na busca por reforços. O Vasco segue em busca de reforços para a temporada e formalizou uma proposta ao Casa Pia para adquirir os direitos econômicos de Nuno Moreira, meia-atacante português de 25 anos. A oferta visa a compra definitiva do jogador. O Casa Pia só aceita liberar o atleta com o pagamento da multa rescisória, no valor de 3,5 milhões de euros, 18,5 milhões de reais. Com o executivo de futebol Marcelo Santana na Europa, o Cruz Maltino ainda aguarda a resposta do clube português. Outro time entrou na disputa por Nuno Moreira. Segundo o portal vascaíno, o Braga de Portugal também fez uma proposta pelo atacante Nuno Moreira. A informação do jornalista Fábio Torres é de que a equipe tentou uma investida de 3 milhões de euros, que foi recusada pelo Casa Pia. Nuno Moreira é o terceiro nome procurado pela diretoria do Vasco da Gama para fortalecer o ataque, ao lado de Benjamin Garré e Lloyd Augusto. Nuno soma 9 gols marcados e 5 assistências em 23 partidas disputadas nesta temporada da equipe europeia. Nuno Moreira é um meia-atacante formado no Sporting e está em sua segunda temporada no Casa Pia. Em 38 jogos pelo clube, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Na atual temporada, destacou-se ao fazer um hat-trick na goleada por 5-0 sobre o Amora FC, em outubro do ano passado pela Taça de Portugal. Vasco no Carioca. Enquanto ainda não chega mais reforços na equipe, o Vasco tenta se manter na briga por uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. No último sábado 15, o Cruz Maltino acabou perdendo o clássico para o Flamengo por 2-0, no Maracanã. A derrota distanciou a equipe de Fábio Carille de garantir a classificação para as semifinais. O Vasco está em quarto lugar na tabela de classificação com 14 pontos. Na última rodada, enfrenta o Botafogo no estádio de São Januário, precisando pontuar. E você, torcedor, o que você acha da situação de Nuno Moreira do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.